Jean Piaget foi um educador, psicólogo e biólogo. Nasceu em outubro de 1896. Seu pai era um estudioso da história medieval e sua mãe era uma mulher inteligente e religiosa. Jean Piaget conta que ele era uma criança não igual às outras, ele pensava em coisas diferentes, ele gostava de mecânica, pássaros, fósseis, coisa que uma criança comum, não pensa. E com 11 anos, que ele publicou seu primeiro artigo, que foi sobre um pássaro parcialmente albino que ele viu no parque da sua cidade. Depois de uns anos, ele estudou biologia e posteriormente psicologia, que foi quando ele desenvolveu um dos seus trabalhos mais importantes, que foi a epistemologia genética, e postulou as fases de desenvolvimento. Ele casou-se, teve 3 filhos e morreu aos 84 anos de idade. O trabalho de epistemologia do suíço Jean Piaget é, sem dúvida, uma das principais contribuições ao entendimento de como o ser humano se desenvolve. É essencialmente baseada na inteligência e na construção do conhecimento e visa responder não só como os homens sozinhos e em conjunto constroem conhecimentos, mas também por quais processos e por quais etapas eles conseguem fazer isso. A epistemologia postula que a aquisição do conhecimento depende tanto das estruturas cognitivas e do indivíduo como interação, de como seu meio ocorre através de 4 etapas: o sensório motor, o pré-operacional, operações concretas e operação formal. No conceito construtivista, Piaget propôs que o conhecimento é adquirido através da interação do indivíduo com o ambiente em que vive, e que todo indivíduo funciona por meio de um processo de adaptação. Sendo assim, o conhecimento é o resultado do próprio desenvolvimento pessoal. Para Piaget, a pedagogia é parte da sua psicologia. O professor, em sua concepção, é de suma importância para o desprender do indivíduo em sua esfera egocêntrica, para que assim possa obter um panorama social e cooperativo. Em seus métodos, conduz a autonomia como propulsor da criança em seu âmbito para uma maior independência do sujeito. Ou seja, através de busca, a criança consegue ter maior assimilação com o seu meio. Assimilação essas que necessita de um amadurecimento biológico, ou seja, de dentro para fora, para uma resposta mais adequada e associada em cada estágio do sujeito. Essa percepção de conhecimento segue como um eixo que por Piaget se nomeia-se como assimilação, acomodação e adaptação do indivíduo ao objeto de conhecimento. E foi assim que, juntando seus conhecimentos teóricos, tanto na sua formação acadêmica, na parte educacional, quanto na parte biológica, e seus conhecimentos práticos também, durante a sua observação com os seus filhos, com a sua rotina familiar e educacional dos seus filhos, foi que Piaget desenvolveu o seu método de estudo, que é tão usado hoje em dia, e desenvolveu também as partes de desenvolvimento infantil que nós conhecemos e que veremos a seguir nos próximos vídeos. Nós somos alunos do primeiro termo de psicologia e nós vamos apresentar os estágios de desenvolvimento de Jean Piaget. O primeiro estágio é o sensório motor, de 0 a 2 anos, onde a criança está imersa em um enorme egocentrismo, e a manifestação de inteligência nesse estágio está na independência dos movimentos e na coordenação motora. E o primeiro subestágio corresponde a bebês de 1 mês. Nele, o recém-nascido responde à estimulação externa por meio de ações reflexas inatas. O segundo subestágio são as adaptações adquiridas, que ocorrem de 1 a 4 meses e é quando o recém-nascido começa a ter controle do seu corpo, onde ele coloca alguns membros na boca, como os pés e as mãos. O terceiro subestágio são das reações circulares secundárias. Nesse subestágio, a criança já tem noção sobre o seu próprio corpo e começa a voltar a sua atenção para o que está acontecendo no ambiente. Ela pode se chocar com um objeto e vai tentar repetir essa experiência. O quarto subestágio são as coordenações de esquemas secundários, onde o bebê passa a ter comportamentos voluntários, como, por exemplo, empurrar algum objeto para alcançar algo. No quinto subestágio é o taxamento orientado. Ele dura de 12 a 18 meses. Nele, os bebês começam a atacar os objetos. No
estágio invenção de novos meios, dos 18 aos 24 meses. Nessa fase, o bebê começa a pensar nas suas ações. Ele está na transição das operações físicas para as operações mentais. Então, buscamos algumas atividades que auxiliam o desenvolvimento dessas crianças. Alguns brinquedos que ajudam durante esse período são os que têm formas, cores, texturas e que emitem sons. Esses brinquedos ajudam a desenvolver os sentidos do bebê. Olá! Hoje eu vim conversar com vocês sobre uma das fases de desenvolvimento de Jean Piaget, o pensamento pré-operatório, que se inicia por volta dos 2 anos e vai se estender até os 7. Nesse estágio, suas ideias sobre o mundo à sua volta estão sempre centradas em si própria, desconsiderando a possibilidade de outro modo de ver e pensar a realidade. Esta fase é marcada pela aquisição da função simbólica. Aqui, a criança já é capaz de imitar na ausência de um modelo. Também já começa a entender os jogos simbólicos, que são os jogos de faz de conta, o que possibilita a criança compreender o mundo adulto por assimilação. Esta aquisição representa um salto qualitativo muito importante no desenvolvimento afetivo e cognitivo da criança, pois permite que ela possa agir sobre a realidade na ausência dos acontecimentos, apenas evocando sua representação. É também nesta fase que ocorre o aparecimento da linguagem, e ela vai permitir à criança evocar verbalmente um acontecimento anterior, fazendo narrativas e compartilhando suas experiências com outras pessoas, dando um importante passo em direção à socialização. Por outro lado, a interiorização da palavra caracteriza o surgimento do pensamento propriamente dito. O egocentrismo infantil também é uma característica marcante nesta fase e leva a criança a confundir seu próprio pensamento com o mundo à sua volta, acreditando que tudo o que acontece tem relação com ela mesma. Por exemplo, ela acredita que o sol sempre está seguindo ela, ou que esteja fazendo sol porque ela deseja ir ao parque, ou mesmo que anoitece simplesmente porque ela está com sono. Junto com o egocentrismo, podemos falar de mais 2 aspectos importantes na fase pré-operacional, o animismo e o artificialismo, onde no primeiro, a criança tende a dar vida a seres não humanos, como por exemplo, quando seus desenhos de árvore e sol aparecem com rostos, olhos, boca e nariz. Já no artificialismo, a criança acredita que todas as coisas que existem no mundo foram construídas pelo homem ou por alguma entidade divina, mas tudo foi construído apenas para o homem. Espero que essas informações tenham contribuído para o aprendizado de todos vocês. Nós vamos falar do terceiro estágio de desenvolvimento de Jean Piaget, conhecido como operações concretas, e ela consiste em quê? A terceira etapa do desenvolvimento cognitivo da criança é denominada operações concretas, que ocorre entre os 7 e os 12 anos de idade, aproximadamente. Durante essa fase, a criança é capaz de realizar operações mentais, reversíveis em objetos e eventos no mundo real. Isso significa que podem entender a relação causada e o efeito, conservação de quantidade, classificação e seriação. Estas são as principais características desse estágio. Vou explicar um pouco melhor. Na conservação, a criança já consegue entender que na fase, mesmo que a forma física mude, a quantidade da substância não vai mudar. Por exemplo, se ela pega uma água de um copo alto e derruba para um copo baixo, ela sabe que essa quantidade ela não muda, mesmo que a forma física do copo mude. A reversibilidade é a capacidade de uma criança compreender que uma ação pode ser desfeita ou revertida, retornando ao estado anterior. Um exemplo de reversibilidade é quando uma criança aprende a somar e subtrair e entende que a adição e a subtração são operações inversas. Por exemplo, se uma criança somar 5 mais 3, entende-se que tem 8. Se uma criança subtrai 3, ela volta ao estado inicial de 5. Na classificação, as crianças conseguem diferenciar objetos por características comuns, como cor, peso, tamanhos, formas. A seriação refere-se à habilidade de colocar objetos ou eventos em uma ordem específica, baseada em uma característica ou atributo comum. Por exemplo, pedir a uma criança que coloque uma série de lápis em ordem crescente de comprimento, e a criança deve ser capaz de reconhecer a característica comum do comprimento
e organizá-los corretamente. Essas habilidades mentais permitem que as crianças resolvam problemas mais complexos e compreendam o mundo de maneira mais profunda. Piaget argumentou que as operações concretas são fundamentais para o desenvolvimento cognitivo saudável e são um passo crucial em direção às habilidades de pensamento mais sofisticadas que as crianças adquirem mais tarde na vida. Embora as crianças nessa fase tenham feito grandes avanços em suas habilidades mentais, é importante ressaltar que elas ainda têm dificuldades em pensar de forma abstrata e hipotética, o que é desenvolvido na fase seguinte. Outro ponto importante é que na fase das operações concretas, Piaget argumentou que as crianças são capazes de superar o egocentrismo que caracteriza a fase pré-operatória, embora ainda possa exibir algumas formas de egocentrismo limitado. O egocentrismo na fase pré-operatória é caracterizado pela incapacidade da criança de considerar a perspectiva de outra pessoa. Na fase das operações concretas, as crianças são capazes de superar esse egocentrismo limitado, pois são capazes de levar em consideração o ponto de vista dos outros e entender que as pessoas podem ter opiniões e perspectivas diferentes. No entanto, algumas formas de egocentrismo ainda podem persistir na fase das operações concretas. Por exemplo, as crianças podem ainda ter dificuldade de entender que as outras pessoas não têm acesso às mesmas informações que elas têm. Também podem ter dificuldade em entender que as pessoas podem ter crenças diferentes das suas, mesmo quando as informações são as mesmas. Oi, meu nome é Vitória e a gente é do primeiro termo da área da psicologia. Oi, meu nome é Aline e a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre o quarto e o último estágio de desenvolvimento de Jean Piaget, que é operações formais. E o que a gente pode dizer sobre ele? Que é um estágio muito importante, porque ele se inicia a partir dos 12 anos e segue a vida adulta. É uma fase muito importante para o desenvolvimento cognitivo e envolve o pensamento abstrato e hipotético aqui. Aqui a gente pode dizer que o adolescente, a partir de 12 anos, é nesse momento, é nesse estágio que ele adquire a capacidade de raciocinar e formular hipóteses e teorias. Por iniciar os 12 anos, Jean Piaget explica nesse estágio, nessa etapa, uma fase importante para o desenvolvimento cognitivo, envolvendo esse pensamento abstrato e hipotético, e capacitando o direcionamento dedutivo e formulação de hipóteses e teorias, permitindo compreender relações complexas, mesmo que não tenham sido previamente apresentado. Aqui a gente também pode ressaltar na importância de que a pessoa, que o adolescente, ele tem a capacidade de pensar sobre o futuro, alguns temas importantes e sobre diversas possibilidades hipotéticas, e sendo fundamental para o desenvolvimento científico e formular também uma solução complexa, compreendendo conceitos abstratos, tais como a justiça, a liberdade e a igualdade, e até para aplicá-la em determinadas situações que for preciso. Uma das características mais importantes do pensamento operacional formal é a capacidade de pensar sobre o futuro e sobre as possibilidades hipotéticas. Por exemplo, um adolescente pode imaginar o que aconteceria se uma lei fosse alterada ou se uma determinada política ela fosse implementada. Os adolescentes nessa fase, eles podem entender que o conceito abstrato, tais como a justiça, a liberdade, a igualdade, e aplicá-los a diferentes situações. Nem todas as pessoas, elas alcançam esse pensamento operacional formal. Algumas podem permanecer em estágio cognitivo anteriores, enquanto outras podem alcançar níveis mais elevados de pensamentos. E, por fim, a gente pode finalizar aqui esse estágio,
afirmando que o pensamento operacional formal ele é uma etapa muito importante no desenvolvimento cognitivo humano, que envolve a capacidade de pensar de forma lógica, hipotética e abstrata. E essa fase ela é fundamental para o desenvolvimento do pensamento científico, como também para a formulação de teorias, além de ser importante para a compreensão de relações complexas e interconexões entre diferentes sistemas. Segundo a teoria da afetividade de Piaget, que foi uma das bases para o construtivismo, é necessário que no processo educacional da criança ela seja colocada em uma posição de protagonista, que tenha a priorização da interação e do afeto. E isso torna um ambiente seguro para que ela se sinta confortável para errar e aprender com as próprias experiências e assim construir o seu conhecimento. E isso torna possível que o indivíduo ele consolide esse conhecimento por base das suas próprias experiências individuais. A teoria dele foi de suma importância para o avanço no processo educacional, porque ela viu o ser humano como capaz de processar diversos estímulos de uma vez, que era dever dos professores guiar e conduzir a criança e o conteúdo essencial, assim como reinventar o processo de aprendizagem, e que assim a criança ela poderia entender de uma maneira mais fácil e, consequentemente, formar os próprios conhecimentos a partir de si mesma. É aí que entra o afeto, que corresponde às funções cognitivas e se traduz pelo interesse pelos objetos de estudo nos processos de assimilação e acomodação. Juntamente com a afetividade vem a moral, que para Piaget abrange 3 fases: a anomia, a heteronomia e a autonomia, que respectivamente seriam as consequências dos atos e não das intenções, sendo a autonomia a legitimação das regras e a heteronomia seria apenas o respeito à autoridade, não a consciência nem reflexão, apenas obediência. E a anomia, que seria as regras por hábitos. A afetividade é extremamente importante no meio escolar. A partir dela, a criança se sente confortável e segura para errar e, a partir disso, construir os novos conhecimentos. Além de saber que ela não será punida caso erre, se sente motivada para encontrar os melhores caminhos na aprendizagem. Em suma, o afeto é de extrema importância quando se é visado um desenvolvimento cognitivo seguro e com um mínimo de inseguranças futuras, onde há espaço para crescer de forma individual e em um ritmo próprio, onde o aluno se sente mais confortável. Os professores também são envolvidos pelo afeto, criando laços com seus alunos para estimulá-los a trocarem conhecimento entre si, podendo desenvolver-se ainda mais eles mesmos, mostrando para as crianças que há um ponto de partida, mas não necessariamente um ponto de parada quando se trata do conhecimento. Piaget é tão importante na atualidade justamente por trazer segurança àqueles que procuram suas ideias de conhecimento, criando na mente a ideia de que o conhecimento se trata de uma escada e que está tudo bem estar nos primeiros degraus, porque a partir destes poderão subir de nível até onde desejarem, sem ter limites. Em virtude dos fatos mencionados, Piaget afirma que as crianças passam por diferentes estágios do desenvolvimento cognitivo ao longo de suas vidas. As suas contribuições para a educação foram inestimáveis, pois suas teorias ajudaram os professores a entender melhor como as crianças se desenvolvem e aprendem. Ao compreender que a mente das crianças funciona de forma distinta em relação à dos adultos, os professores podem adaptar seus métodos de ensino para atender melhor às necessidades dos estudantes. A ênfase de Piaget na aprendizagem prática e experimental também influenciou as práticas de ensino moderna, como a aprendizagem baseada em projetos e a aprendizagem baseada em investigação. Em geral, o trabalho de Piaget teve impacto significativo na educação e continuará a moldar a forma como abordaremos a aprendizagem no futuro. Obrigada por assistir o nosso vídeo sobre os estágios de desenvolvimento do Piaget. Esse foi o nosso encerramento. A gente falou um pouquinho sobre a importância do afeto e dessas fases para o desenvolvimento cognitivo. E, de novo, obrigada por ter assistido.